O que não se viu no salário mínimo. Habituemo-nos, pois, a julgar as coisas não somente pelo que se vê, mas também pelo que não se vê. Frederic Bastiat, O que se vê e o que não se vê. Quando o Estado impõe um controle de preços, setores do mercado operam com prejuízo. Ninguém quer trabalhar de graça para os outros. O mercado passa a produzir menos. Os produtos, com preço tabelado, começam a faltar nas prateleiras das lojas. Todo controle de preços gera algum tipo de escassez. O salário mínimo é um controle de preço e a sua resultante é a falta de vagas de emprego. O que se vê é a intenção louvável de que o trabalhador tenha um salário minimamente digno, de modo que o patrão não possa escravizá-lo em troca de comida. O que não se vê, contudo, é que a política do salário mínimo engessa tanto o empregado quanto o empregador. Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Torne-se membro do L de Liberdade para ter acesso a conteúdos exclusivos. De antemão, quem determina qual é o salário minimamente digno? No Brasil, de 2024, se for levado em conta uma média de custos de aluguel, alimentação e vestuário para uma família de 4 pessoas, inflação, despesas de água e luz, certamente um salário de R$ 1.412 não parece nada digno. Então, por que o salário mínimo não é de R$ 5.000? Por que não R$ 10.000? É óbvio que quanto mais se aumentar a imposição de salário, menos empreendedores terão condições de pagá-lo. Menos empregos estarão disponíveis, pois o único e verdadeiro salário mínimo é zero. Qualquer outro salário além de zero é mais que o dobro, simples assim. Porque o salário mínimo de um faxineiro iniciante tem que ser o mesmo salário mínimo de um padeiro recém-contratado e que deve ser igual ao salário mínimo de um técnico em manutenção de ar-condicionado também recentemente admitido na empresa. Não parece evidente que alguns deles são mais raros de encontrar do que outros? Quem tem que determinar o salário mínimo é o mercado, de acordo com a oferta de trabalhadores e a demanda de trabalhos. E quem tem que fazer o aumento salarial é a competência do empregado que, caso não seja valorizado pelo empregador, possa buscar empregadores mais justos. Ao fixar o preço, o Estado fez com que os abundantes faxineiros trabalhem produzindo menos do que geram de valor. Por isso, eles são muitas vezes considerados um custo fixo para a empresa. Para contratar um vendedor iniciante com salário mínimo, este terá de produzir lucro tanto por ele quanto pelo faxineiro. Qual será o incentivo do patrão, então? Evidentemente, será contratar vendedores mais experientes. Não é surpresa alguma, portanto, os jovens saírem da faculdade e se verem desempregados. E isso porque nem mencionamos que o salário do empregado custa, na verdade, o dobro para a empresa devido a várias obrigações trabalhistas e impostos. Se alguém pudesse voltar no tempo, numa época medieval em que os poderes de um rei não conseguiam regular todos os setores da vida individual, como ocorre hoje com o Estado moderno, ficaria surpreso com o fato de que não existia desemprego. O mundo é cheio de coisas e o trabalho a se fazer é infinito. Para onde quer que olhemos, sempre há algo a ser feito. Por que então existe desemprego? Jeffrey Tucker responde a essa pergunta no ensaio O Fim do Trabalhador Marginal, de seu livro A Bela Anarquia, de 2012. A lista de barreiras para se entrar no mercado de trabalho é longa. Entre elas estão benefícios obrigatórios que as empresas não têm como bancar, restrições quanto às contratações e demissões, medo de problemas legais, desacordos entre a educação estatal e as exigências do mercado de trabalho do mundo real. Mas vamos abordar apenas algo óbvio: o salário mínimo. Esta política é uma violação dos direitos humanos. Ela proíbe que os funcionários negociem diretamente com o empregador e que eles cheguem a acordos mútuos de trabalho. Nesse mesmo ensaio, Tucker cita Thomas C. Leonard, um historiador economista ainda vivo, cujas pesquisas
provaram que o salário mínimo não foi uma política bem intencionada que deu errado. Muito pelo contrário, o salário mínimo foi concebido exatamente para o que ele faz de fato: tirar pessoas do mercado de trabalho. Para provar isso, Leonard vai em fontes primárias de textos da era progressista dos Estados Unidos da América, que vai de 1890 até meados de 1920. Tanto os progressistas quanto seus críticos neoclássicos estavam de acordo naquela época que reduzir os postos de trabalho com a tática do salário mínimo eliminaria aquela mão de obra pouco qualificada e barata, trazendo o benefício social de eugenia. Vejamos alguns trechos de escritos de economistas da referida época, expostos por Thomas C. Leonard. De todas as formas de lidar com esses parasitas infelizes, a mais devastadora para a comunidade é permitir que eles concorram livremente em termos de salário. O salário mínimo foi usado como estratégia de isolamento. Para que deixar milhares de chineses fugidos do comunismo tomarem os empregos de imigrantes irlandeses que lutaram na Guerra Civil Americana desde o início? Esse era o espírito do salário mínimo, uma reserva de mercado. Observe: se pretendemos manter uma raça composta por indivíduos e famílias capazes, eficientes e independentes, temos de interromper corajosamente, por meio de isolamento ou esterilização, as linhas hereditárias que se provaram indesejáveis. Henry Rogers, 1870-1930, economista e professor da Universidade de Colômbia. Citemos também o que escreveu Royal Meeker, 1873-1953, funcionário de alto escalão do Departamento de Trabalho do governo Woodrow Wilson, 1856-1924. É muito melhor criar uma lei de salário mínimo, mesmo que ela prive esses infelizes de trabalho. É melhor que o Estado suporte a ineficiência como um todo e evite a multiplicação da raça do que subsidiar os incompetentes e miseráveis, permitindo que eles gerem mais da sua espécie. Corroborando Meeker, Florence Kelley, 1859-1932, enalteceu as políticas reformistas de salário mínimo porque estavam evitando a concorrência desleal dos que não podem ser contratados, as mulheres, crianças e chineses que estavam reduzindo todos os trabalhadores à inanição. Ora, uma mulher progressista sendo misógina e racista, quem diria? Por fim, ainda nos estudos de Thomas Leonard, Jeffrey Tucker extraiu um trecho no qual o economista Frank William Tosin, 1859-1940, postulou que pisos salariais eram bons para lidar com criminosos e vagabundos. Deveriam simplesmente ser exterminados. Não alcançamos o estágio em que podemos usar clorofórmio em todos eles de uma vez por todas. Mas ao menos eles podem ser segregados, colocados em campos de refugiados e hospícios, e pode-se evitar que eles se propaguem. Pois é, onde tem pouca oferta de trabalho, o salário tende a ser mais baixo. Toda essa segregação nos dias de hoje faz com que um jovem desempregado acabe indo para a clandestinidade, para as drogas ilícitas e até mesmo para o crime violento. E nunca nos esqueçamos de que quem trouxe o salário mínimo para o Brasil foi Getúlio Vargas, o positivista autoritário que flertava com as ideias do fascista Mussolini. Mande este vídeo para um esquerdista que jura enfrentar o racismo estrutural. Mostre para ele que existe o que se vê e o que não se vê. O que não se vê do salário mínimo é que ele nasceu como uma política elitista e racista. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Rhodes, Edilé e Paulo Almeida. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo.